Acho que é a internet. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eita! Pronto. Acho que agora eu consegui. Boa noite, Alex. Olha lá. Ele está falando, mas eu não estou te ouvindo. Tirou. Não, tirei. Espera aí, eu tirei. É, Eu não estou te ouvindo. Agora sim. Agora, amor. Agora foi? Tu clica lá naquele Eu não estava quadrado, tá ouvindo vendo ninguém. aqueles 4 pontinhos lá? Aí, clica aí. Pronto. Ô, gente, Ah, eu me enrolei aqui com o celular hoje. Volta, leva lá uma Desculpe, setinha lá pra você cima. viu? Aí nesse quadradinho de novo. Clica aí. Vai ali embaixo, ali não. Ali tem um tipo de alto-falante ali. Mais pra lá. Pronto. No Certo. outro. É. Minha cachorrada. Leva isso aqui lá pra cima. Ah, mas tu tem que clica em cima. Clica. Aqui? Aí em cima diz daquilo ali, Gil. Aqui? Isso. Clica e firma. Fica firmando. Clica lá. Olá. Toma. Firma. Boa noite. Empurra para cima agora. Tudo. Boa noite. Agora deu que certo. Ei, Boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos. Boa Noite. noite, Newton. Boa noite. Tudo bem? Lá no cor. Um azulzinho? Ô, Newton, você lembra de um seriado que passava no passado, Ali naquele quadradinho de novo. que era Família Watson? E aí sempre esse seriado terminava com eles dizendo boa noite, John Boy, boa noite, Marianne, boa noite. O nome eu me lembro, mas do detalhe eu não me lembro, não. Então tá bom. Era uma família que venha da roça, né? Isso mesmo. Uma fazenda. Eu lembro. Era a família Watson. Naquela época quase não tinha, Já deu. era tudo americano só. Olá, Jura, bom ver você. Tudo jóia. Pelo que eu percebo, você entrou aí sozinha praticamente, né? Tá mexendo em tudo aí, né? Isso aí. O professor é bom, mas o professor é bom, mas a aluna é burrinha. Não, mas ele tá te treinando, logo você vai virar youtuber aí, viu? Daqui um pouco fica melhor que eu, né, Alex? Pois é. É isso mesmo. Deixa aí, Ellen, na pausa, aí a gente vê o resto. Olá, Neia, tudo bem, querida? Bem, querido, tudo bem. Que bom te ver sorrindo, muito bom. Oi, tudo bom, gente? Tudo bem, Sérgio, graças a Deus. E você, tá bem aí? Tudo. Graças Por isso a Deus. que eu perguntei o horário para entrar para o tempo com ela. Tá certo, tá certinho. Muito bem. E por aí, Virgínia, tá tudo bem também? Então, beleza.
Ivan está com a gente aqui hoje. Tudo bem, Ivan? Vai dar para ficar ou só está dando um olá para a gente aqui? Ah, estava fechado, eu nem falei. Tudo Eu bem. falei, mas estava fechado. Mas eu entendi você falar que está tudo bem. A Ainda gente bem. vai se especializando em mímica também, né? Ah, ainda bem. Ai, vai Legal. aprendendo. Isso. Muito bem. Temos aqui conosco um xará, aqui, um Alexandre e Denise de Salvador. Tudo bem, Alexandre? É você mesmo, Alexandre? Mesmo, Alexandre, Denise está aqui. Tudo bem, tudo bem. Olá. Depois aparece, deixa eu... Bom ter você aqui, viu? É a primeira vez conosco ou não? Neiva? Eu participo com vocês, assim. Ah, beleza. Tá bom, então. Bem-vindo. Espero que goste, viu? A Cristina está aqui Boa noite, também. Alex. Ô, Carlos, boa noite. Como é que você está? Tudo bom, meu irmão? Tudo Graças bem? Como é que você está? Tá lembrado de mim, não? Então, rapaz, olhe, a voz não me é estranha, mas se eu ver seus cabelos, eu vou lembrar. Ah, tá certo. Daqui a pouco eu apareço aí. Tá certo. Eu me encontrei na última vez que nós nos falamos. Sim. Me parece que foi no Enoque de 2009. Você Tá tem bom. ideia. Tá bom, ótimo. Eu costumo ter uma memória boa para lembrar das pessoas, né? Eu gostaria de manter a minha memória assim, mas ultimamente eu não tenho, pelo nome, não tenho lembrado tanto, viu? Tá bom. Mas depois eu te vejo, então, Carlos. Tá ok. Tá bom, meu irmão. Tá bom, então. Nós somos dois, então, Alex. Eu sou mais se eu olhar a pessoa, digo conheço e tal. Isso. Tá? Aham. Uma vez eu trabalhei, um cara chegou, tal, conhecemos, né, tal. Eu digo, pai, olhei, conversei com o cara, sabe? Ele não está se lembrando de mim. Eu me lembrava da fisionomia e não me lembrava do nome, Alex. Pois é, acontece. Ficou ruim, ficou muito ruim. Verdade. A gente tem a Cristina também com a gente. Tudo bem, Cristina? Tudo bem. Que bom. Sou de Brasília. Ah, bem-vinda. Igreja de Cristo, na capital. Ótimo. Conheço os irmãos aí, já estive algumas... Eu lembro de você e da Solange. Ai, que beleza. E a primeira Conheço muito a sua cunhada, Sandrinha. A Sandrinha. É da congregação do Otávio Calegari? Ele Isso. Lá, o Otávio, Isso, do Júnior Lira. E o Álvaro. Oi, Cristina. Oi, quem é? Luísa, da 9 de julho, como é que você está? Alô, tudo bom, meu amor? Nosso menino. Tá aqui. Cadê você? Por que você não aparece? Estou de camisola, você apareceu um pedaço. Então pronto, fica aí. Beijo, Lu, saudade. Seu Viu, lugar Lu? tá Saudade de você também. Viu, Luísa? Você tem que tirar uma foto sua e deixar aí. Aí a gente... É verdade. Tá bom? Depois você tira e põe aí. É que esse horário já tomei banho e já estou de camisola. Tá, não tem problema não, viu? Fica tranquilo. O importante é que você está Tá. aqui. Beijo pro nosso menino aí. Docilo. Beleza. E Cris, Cristina, é a primeira vez que você está aqui conosco nessa sala? Isso, é a primeira vez. Eu recebi então, o link agora à tarde. Ah. Aí eu estou entrando aqui. Então, muito bem-vinda, viu? A gente tem um Obrigada, código aqui de honra que quem entra na sala pela primeira vez, se tiver 2 outras pessoas pela primeira vez, oferece um churrasco para o resto da turma. Ah, tá. Eu ofereço a minha casa, quem quiser vir a Brasília. Então, mas é só para brincar mesmo, porque se você fizer um churrasco aí e oferecer, nós só vamos ficar olhando mesmo, então não vai ter como. Tá bom. Cris, come churrasco. Ok. Temos a Mary aqui com a gente também, lá de Porto Alegre. Olá, Mary, tudo bem? Bem. Beleza, que abundância de cabelo. Queria eu ter um pouquinho disso aí. Amanhã está bem comprido. Pois é, eu não posso dizer o mesmo dos meus. Pois é, eu não posso te ajudar. Eu sei disso também. Mas bom te ver, viu? Boa Mary? noite. Muito bom. Boa noite, Almir. Como é que tá, Boa Almir? noite.
Tudo bom? Beleza, que bom que deu para você chegar aqui. O Almir é de Campinas, lá de São Paulo. Eu vou. Nós vamos ficar numa tela só. Ah, tá bom. Liga aí. Isso. Boa noite para todos. Boa noite. E aí, Neiva, tudo bem? Graças a Deus, Beleza. agora também. Genilson também está dando um alô ali. Beleza, Genilson. A Sandra Pena está com a gente aqui também. Sandra é daqui de Florianópolis, ou melhor, ela é de São José, que fica aqui do lado de Florianópolis, atravessou a rua, está lá. Na verdade, eu sou de Florianópolis. Hoje eu moro em São José, mas eu sou de Florianópolis. Então, mas você entendeu, né? Então tá bom. E a Ana Fávara está aqui com a gente também, a Aninha lá de Sorocaba. Sandra, eu pensei que tu fosse de São Paulo, Sandra. Ou tu está em São Paulo? Não, eu sou de Florianópolis. Hoje eu estou em São José, morando. Mas São José é aqui, né? Não é dos Campos lá, não, em São Paulo. Não, nem dos Pinhais, né? Não, é a cidade onde a sua irmã mora, o Sérgio. Tá. São José. São José, Santa Catarina. Santa Catarina. Ah, minha irmã mora aí. Minha irmã mora aí. É do lado de Florianópolis, bem grudados. Isso mesmo. O Nilton e a Néia também são aqui de São José. Estão conosco. Temos aqui a Luísa também, é de São Paulo, né, a Luísa? Temos uma outra Ana aqui embaixo. Tudo bem, Ana? Tem uma outra Ana. Está desligado o microfone dela. Se ela estiver ouvindo a gente, depois dá um alô para a gente. Tá? A Edinalva também é de Salvador, está aqui com a gente. Oi, Edinalva. Seja bem-vinda, querida. Olá, boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Tem saudade dos irmãos da Bahia e da comida da Bahia. Comida boa. Muito boa. Apimentada. Boa noite. Oi, Ana. Boa noite. Você é de onde, Ana? Teresina. Teresina? Oi, Virgínia. Oi! Está me reconhecendo? Nossa, que bom te ver. Oi, Neiva. Vamos nos falar depois, a gente perdeu o contato. Vamos falar depois, tá bom? Isso. Sim. Que legal. Pode aproveitar aqui para falar um pouquinho também, que não tem problema, não. Então vamos lá. A gente está curioso, fica ouvindo aqui. A última vez que a gente se falou, eu estava com um celularzinho, a gente estava num carro, muito calor, muita criança, muito barulho, o celular dando eco e, nossa, foi ficando assim um tormento. E aí depois eu perdi, não consegui mais seu contato. Até que uma vez o Alex trouxe para mim um bilhete seu, nossa, fiquei tão feliz. Eu muita vontade de falar com o telefone assim, com todo essa... Mas eu quero muito falar com você, viu? Vamos nos encontrar aqui. Beleza. Pelo Zap. Tá, ok. Então, o Ivan que está aqui já está ouvindo a gente, Ivan? Quem é você, Ivan? É o Ivan de Belo Horizonte, Minas? Está danado. Ok, ainda não está. Okay. A Bia está chegando aqui com a gente também. Isso com você ontem. Não sei ontem sobre isso, mas você parece que... O Carlos, eu vou pôr o teu no mudo aí, tá bom? Só para você ficar à vontade aí. Depois, quando você quer falar com a gente, você pode entrar à vontade, sem problema. Se deixar aberto, quando está conversando, aí dá um... Oi, Bia, tudo bem? Se precisar procurar alguma coisa, tá fácil. Tá bom. Oi, Alex, tudo bom? Graças a Deus, viu? Tudo bem. Comigo também, graças a Deus. Esse chazinho que você está tomando aí é do quê? Que chá? Oi, Bia. Tô brincando com você, querida. Ah, bom. Eu falei, não estou tomando chá nenhum. Ó, a Cristina o Alex está tomando um chazinho ali. Bia, tudo bem? Olha lá, ó. Tudo bom, quem é? Cristina, Brasília. Oi, Cris, tudo bom? Tudo. Saudade, Bia. Bastante.
Eu Também. gosto que a câmera fique aberta para mim conhecer as pessoas, eles ficam com as câmeras fechadas. Pois E é, né? abre sua câmera para a gente conhecer. Ai, é que eu tô deitada, Não gente. tem problema. Não tem problema. Quer ver o seu rosto para te conhecer, Bia? Põe uma foto, Bia. Depois você põe uma foto pode... sua. É Bia de São É, Paulo? só se for para pôr uma foto. Bia de São Paulo, da 9. Bia, mostra você, Cleópatra. Deitada. Oi, Não, Ana. o próximo eu Tudo bem, ponho, Ana? pode deixar. Olha lá, Ana. Oi, Ana, eu sou a Ana Aê, também. apareceu a Ana. Que bom. Bem-vinda, querida, viu? Apareceu a Ana. Que bom. Muito bem-vinda. Obrigada. Oi, Ana. Oi. A Luísa também fica com a câmera. Ô, Luísa, abre a câmera. Eu tô de camisola. Ela já falou que Eu falei, põe não no dá para aparecer. Pão, Regis, tudo fechado a câmera. É, o Regis está ali também, está na moita. Do seu O lado Regis está com chimarrão, churrasco ali, Agora vamos ver o Gênio. comendo um entreveiro. Mas tudo bem, Precisa então. convidar a gente, né? É, exatamente. Tá ok, já deu aí uns 10 minutos para mais um pouquinho, então a gente vamos começar batendo papo, talvez algumas pessoas vão chegando depois, né? Aí a gente inclui, tá bom? Então eu peço que você deixe o seu microfone fechado. Lembra que a dinâmica do bate-papo é simples, né? A gente tem sempre aí um compartilhar de tela para direcionar aí o texto que a gente vai bater um papo. Eu dou algumas instruções ali sobre o texto, guiando o entendimento no sentido do contexto histórico, né? Do contexto talvez político, geográfico, quando há necessidade. Mas, via de regra, quando você tem esses elementos aí num texto, quando você consegue ter esses elementos, você fica com muito mais condição de poder interpretar, de entender o que está acontecendo. Então, hoje nós vamos até fazer uns exercícios aqui, referente a como você pode ler, estudar e entender a Bíblia sozinho, né? Não que não saibam, mas aí algumas dicas, né, que a gente tem dado aqui ao longo desses bate-papos. Lembra que uma das dicas é que quando você vai ler um texto bíblico, é importante você encontrar onde aquele contexto começa, não é? Como nós estamos habituados a ler a Bíblia de forma fragmentada, ou seja, capítulo e versículo, a gente já vai no endereço daquele texto específico. Mas, assim, isso aconteceu na Idade Média. Antes, os textos não tinham essas marcações, né? Os textos eram corridos. Então, com essas marcações, ajudou muito a gente encontrar aquele texto específico, mas nos viciou, vou usar esse termo, ou nos acostumou, nos moldou a ler a Bíblia de uma forma que a gente perde muito, que é exatamente porque a gente vai no texto e deixa o contexto para lá, né? Então, vai ler uma parábola, né? Por exemplo, a parábola é um estilo de linguagem comparativa, né? Metáfora, que consiste em uma história que revela um princípio, uma verdade a ser ensinada ali, uma espécie de enigma, né? Enquanto que uma alegoria também é uma história, no entanto, na alegoria, cada elemento específico da história representa uma outra, algo. Por exemplo, Jesus é a videira, Deus é o agricultor, nós somos o galho, os frutos, nossa vida em serviço ao Senhor. Então, uma história em que cada elemento corresponde a um outro é uma alegoria. E uma história em que a história inteira ela representa um princípio, uma verdade, isso é uma parábola, tá bom? Uma história colocada ao lado de uma verdade, tá? É um tipo de metáfora. Então, quando Jesus conta ou ensina uma parábola, ele sempre está dentro de um contexto em que algo aconteceu antes, para ele poder proferir aquela parábola. E, então, é importante que você volte o texto para encontrar onde começa, onde inicia aquela ocorrência, aquela situação que deu origem à parábola.
ou as parábolas, que como nós já vimos mais de 40, e essa é a 46ª parábola que nós estamos vendo, pode ser que num ensino, por causa de uma pergunta só, Jesus ensine 3, 4 parábolas. Todas elas relacionadas ao mesmo tema, por causa, às vezes, de uma pergunta que fizeram para ele. Às vezes é um acontecimento dramático, que as pessoas querendo pegar ele, né? Na contradição, alguma coisa assim, e ele vai proferir ensinamentos assim. E algumas parábolas são mais fáceis. Outras parábolas, o próprio Jesus já diz o sentido delas, como é o caso da parábola do semeador, por exemplo, do joio, que ele mesmo explica o significado. Outras parábolas são muito enigmáticas. Ele falou exatamente para que as pessoas apenas pensassem, mas não chegassem ao entendimento. Até mesmo na parábola do semeador, quando ele ensinou, as pessoas não entenderam, nem mesmo os seus discípulos entenderam. Foi em particular que eles perguntaram para Jesus o que significava, e aí Jesus, então, ensina exclusivamente para eles. Agora, como nós hoje temos o retrato todo do Evangelho, dos textos bíblicos, então, para nós, é mais fácil o entendimento no sentido de fazer as comparações com todos os evangelhos já completos, com os ensinos do Novo Testamento após o livro de Atos, então, a correlação fica mais fácil, né? Mas, ainda assim, existe muito erro de interpretação em vários estudos de Jesus, e um dos principais erros é exatamente não respeitar os contextos ali, histórico, geográfico, político, né, e assim por diante, ok? Hoje nós vamos ver também que, quando você vai estudar um texto bíblico, no caso aí a parábola que nós vamos ver daqui a pouquinho, é importante você ter em mãos, ou pela internet, que é de graça, ou você pode comprar numa livraria aí de artigos religiosos, né, cristãos. Você pode comprar, por exemplo, tem alguns livros que são chamados livros de pano de fundo histórico, ou panorama bíblico, né? De panorama bíblico. São livros que vão dar introdução sobre alguns aspectos daquele livro bíblico que você está lendo. E alguns deles trazem várias informações sobre questões culturais, por exemplo, religiosas, né? Tem um livro da Mundo Cristão que chama-se A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Tem outro que chama-se A Poesia e o Camponês. Esses livros, eles são livros que tratam sobre o cotidiano da época de Jesus, o dia a dia, a cultura, né? E aí, quando você lê um texto, você fica muito mais... tem muito mais condições de entender o que aquilo significava para a época, tá certo? Então, vamos lá estudar um texto bíblico. Eu vou pedir para o nosso irmão Alexandre, se você puder, Alexandre, você gostaria de fazer uma pequena oração, pedindo para que o Senhor nos mantenha no entendimento certo da palavra? Pode ser? Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Criador de todas as coisas, queremos te agradecer, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui, apesar de estarmos distantes, estamos num único propósito, que é agradar ao Senhor, fazer a tua vontade, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, venha abençoar o dirigente dessa live, Pai, que o Senhor venha colocar as palavras na boca dele, que a gente venha interagir também, Senhor Deus, e que a gente possa colocar em nossos corações, não só colocar, mas praticar diariamente as tuas palavras, Pai. Continua abençoando cada irmão que se encontra aqui nesta live, é o que te pedimos e oramos em nome santo do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Enquanto eu abro aqui a tela, lembre-se que também é muito importante, quando você lê o texto, você com o caderno aí do lado, você vai anotando as palavras que se repetem no texto, ok? E quando uma palavra se repete no texto, muito provavelmente aquele texto tem aquela palavra como um dos sentidos fundamentais, ou se não, a essência do texto gira em torno daquela palavra.
Se forem verbos, é importante você ver os tempos verbais, né? Se aparece lá no imperativo, por exemplo, né? São verbos que indicam uma ordem, um mandamento, né? Algo que, que é importante para que a pessoa faça, né? Se está no ativo ou no passivo, mas é importante você perceber a quantidade de vezes que determinadas palavras ou verbos nas suas conjugações aparecem no texto, tá? Muito importante essa sacada aí de você perceber, tá bom? Ler com calma, né? Mais de uma vez. Então, hoje nós vamos meditar e bater um papo a respeito da figueira que está no meio da vinha, né? A figueira no meio da vinha. Então, aí tem uma cena, o dono da vinha, e aqui atrás, muito provavelmente, é o vinicultor, é a pessoa que cuida da vinha. Aqui temos a figueira, e em volta aqui é uma plantação de uvas, né? Um parreiral, um vinhedo, uma vinha, né? Quando você vai estudar um texto, então, lembra que eu disse que é importante você procurar entender um pouco do contexto histórico, o que aquilo representa e tal, e entrar naquele ambiente. Por quê? Porque nós estamos aí no Ocidente há quase 2000 anos depois desses acontecimentos e ensinos, e a gente perde muito essa questão do impacto que aquilo representava culturalmente, espiritualmente, né, para as pessoas que foram ditas originalmente. Isso, para quem está aí no meio de teologia e tudo mais, isso é chamado de exegese, né? O que é exegese? É uma palavra meio difícil, mas nada mais é do que você entender primeiro o que está sendo dito lá naquela época, o que aquilo representava para aquela época, tá? E outra palavra que é interessante é hermenêutica. Também não precisa gravar essas palavras, mas hermenêutica, o que é? É exatamente trazer o significado daquilo que você aprendeu naquela época e aplicar nos dias de hoje. Então, é a viagem de ida e a viagem de volta na interpretação de um texto, certo? Para você entender e interpretar aí um texto, ok? É importante você, então, ter esse conceito, né? Para que você possa extrair do texto o melhor, tá bom? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Estou mostrando um pouco dos bastidores, tá? Para que a gente possa ter esse tipo de conhecimento também, além do ensino propriamente dito. Então, eu fiz o seguinte. Como eu li essa parábola algumas vezes, então eu percebi que Jesus usa uma linguagem ali bem da época, bem que faz sentido para aquelas pessoas. É uma linguagem agrícola. Ele vai falar de vinha, vai falar de figueira, vai falar de plantar, de cortar, de frutos, né? Então, a parábola em si me deu alguns subsídios para eu estudar um pouquinho na Antiga Aliança, porque Jesus, quando falou isso, ele estava ainda debaixo da lei, o que isso representaria para essas pessoas, né? Como uma parábola. Então, algumas coisas que são importantes aqui. Algumas informações de pano de fundo cultural e histórico. Então, a lei de Moisés, ela ordenava que só a partir do 5º ano, teve um errinho ali, repetiu a partir, mas depois eu corrijo e posto, todo esse material é postado depois no grupo de bate-papo do WhatsApp, e aí você pode ter tanto a gravação dessa live, como você também tem o material, tá ok? Para você usar como quiser. Então, a lei de Moisés ela ordenava que só a partir do 5º ano os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos pelas pessoas que plantaram. O fruto dos 3 primeiros anos de qualquer árvore frutífera plantada deveria se deixar no chão, descartar, deixar no chão, apodrecer. E os frutos do 4º ano é que deveriam ser oferecidos ao Senhor no templo. E aí o camarada só podia desfrutar, consumir no 5º ano. Então, você imagina se eu e você fôssemos lá da época da lei, fôssemos hebreus, judeus, e a gente plantasse um pé de manga espada, bem docinha, gostosa, não manga rosa para quem prefere. E aí, primeiro ano dá aquela florada bonita e cheio de manga.
E aí seus filhos agora falam, pai, mãe, pega a manga para mim. Pega. Não pode, filho, não pode. A lei diz que não pode, não. Tem que deixar cair no chão, apodrecer lá. Aí no ano seguinte, a mesma coisa. No ano, 3 anos só vendo manga caindo no chão e sem poder pegar. Já pensou? Aí quando chega o 4º ano, né, você não podia pegar nenhum ainda. Você tinha que colher todas e levar lá para o templo, dar para os levitas, né? Só no 5º ano que você ia chupar para ver se aquela manga era boa mesmo. Já pensou que coisa? Interessante isso, né? Mas a lei diz isso lá em Levítico 19, 23 a 25. Ok? Então, a figueira é uma planta frutífera. E para que pudesse acontecer o processo de uma pessoa consumir o fruto, ela só poderia consumir esse fruto depois do 5º ano, no 5º ano para frente. Ok? Outra coisa que é importante que a lei fala é que ela ordena em Deuteronômio 22, 9, que não podia semear a vinha com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe, que é a plantação, a vinha, né? E a messe da vinha, que é a cepa, né? A qualidade da vinha. Então, havia uma proibição expressa de ter 2 tipos de semente numa mesma plantação, é específico aqui na vinha. Mas existe outro texto que vai dizer que não podia ter 2 tipos de plantações integradas na mesma área, tinham que ser distintas umas da outra. Outra coisa também interessante relacionada à vinha é que a vinha ela é usada como uma figura que representa Israel, o povo de Deus na Antiga Aliança. Várias vezes, há muitos textos que vão usar a vinha representando Israel, como se Israel fosse a vinha, a videira, né? A figueira também tem esse significado. E, na verdade, em muitos textos do Antigo Testamento, videira e figueira, a vinha, o figueiral, aparecem juntos. Deus sempre fala, acaso se eu não fazer prosperar a videira e não der fruto a figueira. Então, ele sempre fala, em muitas passagens, aparece a videira junto com a figueira, representando Israel. Como, por exemplo, aí em Oséias 9, versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto e vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Está vendo? As 2 plantas juntas aqui. A oliveira também, tá? O pé de azeitona, né? A oliveira, de onde sai o azeite, também Israel, em alguns casos, é considerado a planta da azeitona. Jesus também é comparado à oliveira. Vamos lá. Então, com essas informações que a gente tem históricas, a gente deixa ela do lado aqui, reservada, que a gente vai voltar nelas depois, e agora nós vamos para o texto. Agora, veja bem, o texto onde está a parábola começa no versículo 6, está vendo? Versículo 6 a 9. Mas versículo 6 é o versículo 6, onde está o começo da história que gerou essa parábola. Então, a gente volta e nós vamos encontrar isso lá em Lucas 13, 1. Né? No versículo 1, nós temos o início da situação. Então, você está agora se inteirando do texto. Você já tem um pouco de conteúdo histórico sobre vinha, figueira, né? Que a lei falava, e agora a gente vai entender o contexto, a situação. Então, diz lá, naquela mesma ocasião, que ocasião? Bom, se você quiser saber, vai estar nos versículos acima. Só que aqui há uma pequena mudança de narrativa no texto, né? Naquela mesma ocasião, ou seja, Jesus estava fazendo alguma coisa antes, e aí naquela mesma ocasião chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus. Então Jesus estava fazendo algo, e aí num determinado momento chegam algumas pessoas e começam a falar com Jesus a respeito de um acontecimento, não é? A respeito de um grupo de galileus. Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Ficou 2 anos no Egito e viveu 28 anos na Galiléia. Então, Jesus, inclusive, foi conhecido como Jesus de Nazaré.
o Galileu, mas ele não era Galileu. Ele é como a Sandra, né? A Sandra nasceu em Florianópolis, mas mora em São José. Então, Jesus nasceu em Belém, mas ele morou muito tempo da vida dele lá na Galileia. Okay? Então, a Galileia, os judeus que moravam na Galileia, ou melhor, qualquer judeu que morasse fora de Jerusalém, em relação aos judeus que moravam em Jerusalém, eles eram tidos meio que como um judeu de segunda categoria, entendeu? O judeu mesmo, ele ficava lá em Jerusalém. Ele ficava na terra dele ali. Galileia estava lá depois de Samaria, estava lá no norte. Na época de Jesus, esse território todo aí já tinha sofrido muitas modificações, tá? No passado era tudo judeu, era tudo dos hebreus, era Canaã no passado. Mas o povo se perdeu, houve muitas guerras, divisão, guerra civil e tal, e esses territórios foram tomados aí. E você sabe que até hoje existem essas divisões territoriais loucas lá naquela região, muita raiva, muito ódio e tal. Mas os galileus eram judeus também, mas judeus que estavam longe de Jerusalém, não moravam lá. E aí está dizendo aqui que as pessoas falavam com Jesus a respeito de um grupo de galileus cujo sangue, se referindo à morte, Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, parece que havia um grupo de pessoas da Galileia que estavam aí para fazer sacrifícios ou algo assim em Jerusalém, e o Pilatos, por algum motivo, talvez político, alguma denúncia, nós não sabemos, mas ele mandou matar esse grupo de galileus e o sangue deles se misturou com os sacrifícios que eles estavam realizando. Essa expressão significa contaminação, significa que uma desaprovação. É se como estas pessoas estivessem dizendo, tá vendo, Jesus, o que dá ser um pecador? Bem feito. Aqueles galileus lá pagaram o preço, porque ninguém sofre o que eles sofreram se Deus não pôs a mão, não pesou a mão. Pilatos mandou matar e a coisa foi tão feia que até o sangue deles se misturou com o sangue dos sacrifícios que eles realizavam. Ou seja, como se Deus tivesse promovido aquilo como uma punição ou como um castigo, porque esses galileus seriam, então, pecadores. É esse aqui o tom que estas pessoas estão falando com Jesus, ok? É como aquela pessoa que chega para você e fala, você viu o que aconteceu com o plano e tal? Bem feito, né? Também, ó, o que foi... É essa a situação aqui. Aí no versículo 2, diz lá, ele, porém, Jesus, né, lhes disse, vocês pensam que esses galileus que morreram, eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? O que Jesus está querendo dizer agora? Jesus entrou na vibe deles, né? E disse, vocês estão achando que esses galileus que morreram dessa forma, que vocês estão dizendo que foi terrível, eles são mais pecadores do que os outros galileus? É isso que vocês estão querendo dizer? E aí é uma pergunta retórica, né? É como se você chegasse para aquela pessoa que disse para você, você viu como fulano de que aconteceu com fulano de tal? Também, né? Por que ele foi fazer aquilo, né? Bem feito. Aí você fala, bem feito nada. E nós? Nós também. E aí você traz a coisa para geral, né? Só que nesse primeiro momento, Jesus está replicando aqui, dizendo que aqueles que morreram, eles não eram mais pecadores do que os outros galileus. Mas no versículo 3, Jesus continua. Eles não eram. Jesus responde. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Uau! Então agora Jesus parte da reportagem que essas pessoas trouxeram para Jesus sobre a desgraça que aconteceu com aqueles galileus, que quando foram sacrificar, terminaram sendo mortos por Pilatos, e o sangue deles contaminou até mesmo
o próprio sacrifício, ou seja, Deus puniu, pesou a mão, porque eles eram pecadores, não aceitou o sacrifício deles, é isso que eles estão querendo dizer. E aí Jesus começa a estender isso, dizendo: vocês estão pensando que eles são piores, mais pecadores do que os outros galileus? Não são. Aliás, eu afirmo a vocês que se vocês... E agora Jesus está falando com estes que trouxeram essa notícia para ele. Se vocês não se arrependerem, todos, igualmente, assim como aqueles, perecerão. Aí ele continua, versículo 4. Ou cuidais que aqueles 18, agora é Jesus quem vai trazer uma notícia que havia acontecido, já havia acontecido, e todos souberam disso, e Jesus vai usar esse fato agora. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé. O tanque de Siloé tinha uma torre próxima a ele, e a torre desabou e matou 18 pessoas. Né? E aí alguém poderia pensar, que azar, né? Ah, pode ser que Deus também puniu eles. Né? Essa é a ideia. Jesus fala, ou vocês acham, então, que a torre de Siloé que desabou, que matou aquelas pessoas, eles eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? E agora, Jesus não está mais usando a comparação de pessoas de fora, os galileus. Mamãe está mexendo com Cândida, fique longe de mim. Agora, ele está usando diretamente os habitantes de Jerusalém, estes que vieram trazer a notícia e que se consideravam melhores, mais espirituais por viverem na Terra Santa. Ok? Então, Jesus agora traz uma notícia para confrontar essa dos galileus. 18 judeus que morreram em Jerusalém, e aí Jesus fala, vocês acham que eles eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Bem, já dá para perceber aqui, se você estivesse lendo esse texto e anotando palavras ou frases que se repetem, o que iria chamar a sua atenção? Iria chamar a sua atenção que Jesus, na fala dele, repete 2 vezes a mesma sentença. Ele repete, ali no versículo 3, né? Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Depois, no versículo 5, ele repete de novo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, essas 2 frases que Jesus coloca na sua explicação, por causa daquela abordagem da morte, do assassinato dos galileus por Pilatos, já está apontando para nós a essência, o contexto, o que Jesus quer comunicar, vai ensinar quando ele proferir a parábola. Entendeu o ponto? Só lendo aqui, você já consegue filtrar do texto qual é a intenção de Jesus, o que ele está querendo dizer. Ele está querendo falar sobre arrependimento, sobre oportunidade de arrependimento. Ele está querendo falar sobre consequências que as pessoas atribuem a pecado, a situações difíceis, a problemas, e nós não trazemos isso? Muitas vezes, quando nós aqui, eu creio que talvez alguns de nós aqui, estamos passando por situações difíceis, a gente pergunta, mas por que, Deus? O que está acontecendo? O que aconteceu? Por que eu estou passando por isso? A gente não faz essas indagações, né? O que será que eu fiz para isso acontecer? Né? Então, o contexto aqui é que Jesus está provocando essas pessoas a uma situação de arrependimento, ok? Aí, então, ele vai contar o que nos interessa no âmago da questão, que é a parábola em si. Versículo 6. Então, o narrador aqui, que é Lucas, vai dizer, então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Então, por causa daquilo, Jesus, então, vai proferir a parábola. Ele vai querer ensinar agora com isso. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Aqui não fala que foi ele que plantou, só fala que ela estava plantada na sua vinha.
E vindo procurar fruto nela, não encontrou, não achou. Pelo que disse ao seu viticultor, ou seja, ao que cuidava da vinha, o funcionário dele responsável pela vinha, né? Ele vai lá e diz, olha, há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira. Veja bem, lembra quanto tempo a lei dizia que uma pessoa poderia comer o fruto de uma árvore frutífera depois de quanto tempo? 5 safras. Na 5ª só que ele podia comer, lembra? Então, essa figueira era antiga lá. A lei dizia que não podia plantar 2 sementes. Provavelmente, eu não sei, eu estou aqui confabulando, né? Pensando, meditando. Provavelmente, a figueira já estava lá, a área era boa para plantar uma vinha, e ele plantou a vinha e não cortou a figueira, deixou ela lá. Ele não plantou ela, mas deixou ela lá. Agora, seja lá como for, se ele plantou, se ele não plantou, o fato é que ele já estava procurando fruto nesta figueira há 3 anos. Então, ela já era uma figueira antiga. E nada de encontrar fruto por 3 anos consecutivos sem fruto nenhum. Okay? E aí, diz lá, que ele disse, então, ao viticultor, né? Versículo 7. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Pode cortar. Para que esta não fique aqui ocupando, né, inutilmente a terra. Ou para que ela ainda não fique ocupando. Acho que comeu ali uma parte da tradução, mas enfim, para que ela não fique mais ali ocupando inutilmente esta terra. Né? Versículo 8. Ele, porém, respondeu, o viticultor, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. 9. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. E aí termina. Então, esta parábola, ela foi uma parábola para criar uma indagação, para as pessoas pensarem. Jesus termina sem explicar, ele joga no ar, porque era para chamar mesmo a atenção das pessoas a meditarem sobre este tema, que é o tema do arrependimento, que agora está posto em forma de parábola. Se esta parábola aqui fosse uma alegoria, nós poderíamos dizer que Israel é a figueira, o pé de uva. Poderíamos dizer que a figueira seriam aquelas pessoas, que Jesus está falando sobre arrependimento. Poderíamos dizer que o dono da videira, da vinha, é Deus, e que o vinicultor é Jesus. Mas aqui não é uma alegoria, parece, se encaixa, mas não é uma parábola. Então, ela simplesmente quer comunicar aquilo que estava a ser fortalecido no que Jesus acabara de falar, com aquelas 2 frases. Agora, como que a gente aplica essa parábola? Como que você pode entender ela? Né? Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, na prática, seria o quê? Então, vamos abrir um pouco aqui e vamos lançar essa pergunta e vamos ver se você pode nos ajudar, enriquecer, para a gente poder caminhar nisso. O que você consegue perceber ali que poderia aplicar no sentido específico da parábola? No caso, ele está falando de Israel, que não produziu, não deu fruto, não levou os ensinamentos de Deus para frente. Uhum. É isso? Tá certo, tá dentro, sem dúvida alguma, né? Perfeitamente. Se nós fôssemos judeus e tivéssemos sido criados na lei,
lendo e ouvindo os textos da antiga aliança, da lei, dos profetas, nós entenderíamos que a videira, que a vinha, ela representa, por vezes, o nosso povo. Também entenderíamos que a figueira também era usada como uma planta símbolo representando Israel. Então, nós temos uma figueira dentro de uma vinha, não é? É como se fosse Israel dentro de Israel. Então, será que quando Jesus veio, ele veio com a ordem de Deus para ensinar e pregar primeiro para quem? Judeu. Para os judeus. Porque os judeus eram o povo escolhido de Deus. Perfeitamente. Mas dentro do povo escolhido de Deus, dentro da vinha, também agora Jesus vai configurar que há figueiras, que também significa pessoas do povo de Deus. Mas que, diferente da vinha, que produzia uva, há uma figueira que se destaca, que não produz nada. E está no meio dos pés de uva. Então, que agora somos nós. Pode ser que na aplicação a gente estenda isso, mas aí a gente estaria fazendo a hermenêutica. Ah, tá. Antes de fazer a viagem de volta, a gente precisa explorar o máximo de detalhe possível que a gente pode obter da exegese, que é o que aquilo representava lá naquela época, entendeu? E ainda assim, muitas vezes, não são poucas não, a gente estuda um texto várias vezes e aí quando chega um determinado momento, alguém te fala algo, você fala, puxa, eu nunca vi isso aqui, tão óbvio, eu jamais, né, podia pensar. Isso acontece, muito comum. Mas o que aquilo representaria, então, ainda mais para aquelas pessoas que estão ouvindo agora? Lembra? Alguns chegaram contando aquela história, falando sobre Deus pesando a mão como vingador e matando pessoas por causa, aparentemente, dos pecados dela, por não aceitar a adoração delas. Qual mais correlação? Com a Torre de Siloé ali, né? Isso, Jesus vai... 18. Na história lá, Jesus vai comparar o seguinte: vocês estão achando que são só os galileus que estão mal na fita com Deus? Não. Vocês também. Aqueles não. Todos os galileus e todos de Jerusalém, está tudo no mesmo barco. Vocês estão querendo dizer que eles morreram lá desgraçadamente porque eles eram pecadores e ali, ó, bem feito, né? Jesus fala, não, vocês estão com o dedo apontado para um, mas tem 3 apontado para você. Quando você aponta o dedo para um, você tem 3 para você. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco, Jesus está dizendo. Não tem diferença, entendeu? Então, Jesus está dizendo que são todos os figos, nessa figueira são todos os figos. A representação ali que ele está colocando é exatamente por conta da postura do que pensavam aquelas pessoas que chegaram para falar aquilo para Jesus, que eram judeus que se achavam que estava bem com Deus, entendeu? E na percepção dele, os outros não estavam bem com Deus. E quem não está bem com Deus vai se prejudicar, né? E aí Jesus fala, não é assim que funciona a matemática, meu amigo. Tem uma coisa muito importante que todos nós precisamos, todos vocês precisam. Nós não, porque Jesus não precisava disso, né? Jesus não tinha do que se arrepender. Agora, o resto, todos eles ali, tinham. O que isso então representa? Significa? Pode falar o que quiser. Quem quiser, o que veio à mente, fala aí, porque é importante. Oi. Jesus, ele já vem advertindo ali aí no capítulo 3, desde o versículo 1, né? Uhum. Sobre arrependimento. E aí vinham os mestres da lei, eu acredito que é os mestres da lei que estavam ali naquele momento. E quando chega na parábola, eu acredito que seja isso aqui que eu estou pensando, Jesus ele dá uma advertência a esse povo que estava rejeitando o Messias, né?
que ele se arrependesse, porque aqui no versículo 9, ele fala, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Se cortá-la, eu acredito que seja o juízo de Deus sobre o povo que não estava aceitando Jesus como Messias. Exatamente. Então, veja bem, quando Jesus contou a parábola, ele disse que o dono da vinha tinha uma figueira e que ele já tinha ido há 3 anos, 3 safras, procurar o que interessa. Por que esse dono de uma vinha manteria uma figueira no meio dela? Por quê? Qual o motivo? Porque ele queria comer os... Alex, tu fez uma retrospectiva que me deixou a pensar, né, naquela de Levítico, né? Sim. Que o terceiro ano é para cair no chão, né? O quarto praticamente vai deixar adubar aquela figueira ali, né? Também. O quarto ano, todo para Deus. Isso. Né? E aí nós voltamos aqui e vemos que o homem está indo no terceiro ano lá. Não, mas aí é o seguinte, ele está indo no terceiro ano depois do quinto. O quinto ano, a figueira já tinha muitos anos. Certo? Já tinha passado, já. Isso, então vamos dizer que provavelmente era o 8º ano ali que ela estava, desde que ela deu fruto, os primeiros 5 já passaram, ele foi no primeiro, sexto, sétimo, e agora ele está no 8º ano lá e não encontra fruto. Então, mas a questão é, por que aquele homem deixou aquela figueira naquele lugar, quando ele semeou a sua messe ali, né? Porque... Então ele está querendo dizer que Israel não deu fruto. Se a gente for para lá, ele está querendo dizer todo esse tempo Israel não deu fruto nenhum. Exatamente. Por quê? Porque na parábola Jesus disse que o dono da figueira já estava no terceiro ano indo lá, já estava até tolerante, benevolente, e não encontrava o que ele queria, fruto. Não encontrava fruto. E sem fruto, o que ele mandou fazer? Cortar. Mandou cortar. Mandou cortar por quê? Porque não tinha fruto. Então, na parábola, este é o cerne da questão. É uma figueira que está tomando lugar de outras plantas, de outras pés de uva, que o dono deixou lá para ter frutos, 3 anos sem fruto, a paciência dele já esgotou e agora manda cortar porque ela está prejudicando aqui, ela está tomando o lugar aqui. E Alex, aí, eu posso entender que pode ser a partir desses momentos que ele volta para nós, os gentios? Lógico que desde o começo já nós estávamos... Ainda não. Tu vais ver daqui a pouco a aplicação que serve para geral. Serve para Galileu, para judeu e para nós. Tá certo? Tá. Mas sempre fica... É uma tentação muito grande. A gente... Eu sofro isso o tempo todo quando eu estudo a Bíblia. Que é eu ficar tentando fazer as aplicações. É muito comum isso, tá? Mas a gente tem que exercitar de deixar de fazer isso antes. De entender o que aquilo era para aquele momento. Isso é muito importante. Porque quando você dá o salto para a aplicação, geralmente a gente dá esses saltos sem ter todo o contexto ali analisado. E aí o que acontece? A gente termina interpretando errado. Posso dar um exemplo? Quando Jesus fala lá em João capítulo 15, a respeito de que ele é a videira verdadeira. O pai é o agricultor, nós somos os galhos e tem o fruto. E ali, Jesus, então, ele fala 23 vezes, ele contrai o verbo permanecer. Porque ali o ponto é permanecer em Cristo. E as vantagens e desvantagens que a gente tem se permanecer ou não permanecer nele. Mas ele chega num determinado momento lá que ele vai dizer o seguinte, e tudo, porque o ponto é dar fruto. Jesus é a figueira, nós somos os galhos, o pai é o agricultor, mas o pai, como agricultor, quer o quê? O que uma pessoa quer quando ela planta um pé de uva? Chupar uva, comer uva.
Tudo aquilo é por causa do fruto, certo? Então, e aí Jesus fala, naquele texto, ele diz, portanto, tudo o que pedirdes em meu nome, né, ao meu Pai, eu vos darei. E aí eu já vi pregadores dizendo, olha aí, Jesus disse que tudo quanto nós pedimos em oração, ele dá. Você quer mudar de vida? Você quer um carro novo? Você quer um trabalho novo? Se você não consegue, é porque você não está pedindo direito. Porque Jesus disse que tudo quanto pedirmos em seu nome, nós vamos receber. Ele vai nos dar. Só que o texto diz, no versículo seguinte, que é para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Se é verdade que eu posso pedir tudo, então vamos imaginar que um pedreiro faz um serviço muito ruim na minha casa e deixa a coisa tudo troncho, tudo errado. E aí eu lembro desse versículo e eu oro a Deus pedindo para que esse pedreiro morra, ou para que ele sofra um acidente, para que ele nunca mais trabalhe para ninguém. Será que está correto esta oração? Mas temos lá 1 João 5,14, né, Alex? Sim, sim. Tem várias passagens, mas ficando mais especificamente nessa, significa o seguinte, é claro que quando Jesus disse, e tudo quanto pedirdes, ele está dizendo dentro de um contexto, ou seja, para que eu dê fruto para Deus. Então, eu posso pedir a Deus tudo o que eu quiser, dentro do universo, de dar fruto para glorificar a Deus, porque isto interessa a Ele. Então, eu tenho que entender isso, né? Eu sempre digo o seguinte, se você fosse trabalhar numa empresa e fosse ser o auxiliar do almoxarifado, e aí a pessoa que te entrevistou, o dono da empresa, chega para você e fala, você pode começar amanhã, e tudo que você precisar, você pode pedir para o seu encarregado lá, o Paulo, que ele te dá. Aí chega no dia seguinte, você começa a trabalhar, lá para meio-dia, no horário do almoço, antes de almoçar, você chama lá o Paulo e diz assim, Paulo, é o seguinte, eu estou precisando de 10 mil reais aí emprestado para pagar umas contas e tudo mais e tal. Cara, o Paulo falou, o que é isso? Não vai no banco, tá? Não. O patrão disse ontem que eu podia pedir tudo que eu quisesse para você. Ora, esse rapaz entendeu fora do contexto, né? Esse tudo está implícito que era para ele resolver no seu trabalho. Então, o entendimento da Bíblia passa por esse tipo de interpretação. Por isso que muita gente interpreta tudo errado, porque não contempla o contexto primeiro, ok? Então, quando Jesus conta esta parábola, ele está querendo dizer que o dono da vinha tem uma figueira, 3 anos, ele está tolerando essa figueira lá, ele quer dela fruto, é isso que ele quer, 3 anos procurando fruto, não tem. Ora, não tem fruto, vou mandar cortar. Está prejudicando aqui, não me dá o que eu quero e ainda está prejudicando de produzir mais. Está prejudicando a vinha. A vinha, exatamente. Mas aí vem a intercessão do vinicultor, que vai dizer para ele, dá mais uma chance, vamos esperar mais um ano. E aí eu me comprometo, eu vou adubar, eu vou dar todas as condições para que ela produza. Tá vendo? Mais uma vez é a questão do fruto aí. Uma visão é cortar porque não está dando, outra visão é melhorar e adubar para que ele dê e resolver. Agora, a pergunta é, qual é o fruto no contexto deste acontecimento, desde o versículo 1? O que é o fruto? Arrependimento, Cristina, muito bem. O fruto é arrependimento. Então, eu e você não temos que aplicar esta parábola para representar outras coisas, tirando ela do contexto, porque ela especificamente foi dita por Jesus para representar arrependimento. Agora, você precisa se arrepender de coisas? Você usa essa ferramenta? De vez em quando, todo dia, algumas vezes? Usa? Eu uso. Eu uso mais do que eu gostaria de usar, não é? Porque aqueles judeus que chegaram lá no capítulo 13, versículo 1, né, ali, antes de Jesus iniciar a resposta com eles, estavam mais agindo como juízes, né, Alex? Exatamente. Exatamente. Então, nós podemos agora, Ana, aplicar para nós
e analisar as nossas vidas para que nós não venhamos a ser pessoas dentro do povo de Deus, que está enxertado lá no meio do povo de Deus, né? Mas esquecermos desse conceito básico de renovação, que sem ela nós não chegaremos aos céus, porque todos os dias, no geral, nós cometemos vários pecados. E nós não podemos vacilar, né, nisso, okay? De entender a necessidade que nós temos da dependência de Deus. E aí, quando você pensa em arrependimento, você tem implícito aí outras questões, como, por exemplo, a confissão. O Novo Testamento ele vai tratar de 2 tipos de confissão. O primeiro nível de confissão está lá em João capítulo 1, é aquela confissão que nós fazemos para Deus. Ok? E aí o texto lá diz que ele é suficientemente, o sangue de Jesus Cristo é suficientemente poderoso para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça, se confessarmos os nossos pecados. Há uma condição. Então, o primeiro chamamento ao arrependimento é o fato de nós confessarmos os nossos pecados a Deus. E quando fazemos isso em caráter de arrependimento, é certo que o vinicultor, que podemos entender ali que é Jesus, está trabalhando em nossas vidas. Para me mudar o meu comportamento perante Jesus. Exatamente. Então, esta atitude de reconhecer o pecado, de se arrepender, de confessar, por exemplo, são atitudes que demonstram para Deus que nós estamos permanecendo nele. Ok? Muitos cristãos que não sabem lidar com o pecado na sua vida vão viver uma vida frustrada. E não são poucos que abandonam a fé porque se julgam incapazes de parar de pecar ou não sabem lidar com o pecado. Infelizmente, o pecado é como diabetes. Você precisa aprender a conviver com isso diante do que as Escrituras colocam. E Deus sabe disso. Deus sabe que eu e você pecamos. Deus conhece a nossa estrutura falível. E Ele não é bobo. Ele deu as ferramentas para que eu e você pudéssemos lidar com o pecado. Então, esta parábola ela é muito boa para falar sobre isso, sobre pecado. Que pessoas, por não reconhecerem pecado em suas vidas, ou por não terem essa atitude de arrependimento, elas podem ser cortadas, como poderia ser aquela figueira. Então, ficou no ar. Jesus deixou no ar. O segundo nível de confissão é quando Paulo diz, por exemplo, confessai-vos uns aos outros. E essa é perigosa. Porque quando você confessa algo para um irmão ou para uma irmã, você se torna meio que refém daquela pessoa, não é? Então, você precisa escolher muito bem quem você vai confessar, mas é uma prática que ela é ensinada e ela é instruída a ser praticada no Novo Testamento, ok? Então, os irmãos, eles... se Jesus disse que na igreja dele é importante nós nos confessarmos uns aos outros e nos estimularmos, então isto é uma prática de socorro, de ajuda, para que pessoas continuem dando fruto. Infelizmente, já te abro aí, Cristina, infelizmente, só concluir essa frase, infelizmente, nós padecemos e carecemos de conselheiros e conselheiras na igreja. Pessoas que são não apenas 2 ouvidos, mas que saibam ouvir, que saibam aconselhar segundo a palavra, que saibam guardar segredo, né? que saiba se portar numa confissão. Né? Quando alguém chega para confessar um pecadão aí para você, qual vai ser sua atitude? Irmão, você fez isso? Nossa, jamais imaginei que você... Pronto, já você vai ajudar o irmão como assim? Né? Já espantou a pessoa, né? Já demonstrou o que você sente. Estar preparado para ouvir confissões não é
que a pessoa errou o dedo no martelo. Você vai ouvir coisas que são muito feias, às vezes. E o que fazer, não é? Mas muito bem, veja como isso é profundo, né? Onde nos leva. Cristina, abre o seu áudio aí. Uhum. Alex, é uma coisa, ao confessar, porque quando a gente se arrepende e temos que confessar a Deus e aos irmãos. Isso é o Novo Testamento, né? Isso. Não é obrigatório confessar aos irmãos, tá? Não é? Não. Eu entendo que a prática de confessar aos irmãos está no sentido de que alguns de nós vamos precisar de aconselhamento, vamos precisar de apoio para certas coisas. Então, por exemplo, eu posso cometer um pequeno delito, uma mentira, ou pensar mal de alguém, e eu não tenho que necessariamente confessar isso para alguém, eu me arrependo de boa. Agora, eu posso estar envolvido numa prática ou num pecado ou em algo que está me desolando e é muito grave e eu não consigo sair disso sozinho. Então, esse confessar, ele tem a característica de ministrar apoio a uma pessoa. Não entendi. Tá bom. Está entendido. Ah, ok. Muito bem. E aí eu sempre digo, cuidado com quem você confessa, isso é muito perigoso, a maneira como confessa, e também quem vai ouvir tem que ter também a prática de ouvir. Eu ouço e já ouvi, né, assim, toda a sorte de pecados que talvez vocês até imaginem, mas assim, de toda sorte de ordem, de assassinato, pecados de ordem moral, de toda sorte, mas há muitos anos eu venho no Senhor sendo forjado a estas coisas. Então, por exemplo, quando alguém me conta um pecado terrível, né, eu não me espanto no sentido de fazer aquelas caras, né, e tal. É lógico que a gente sente, mas a gente precisa ter essa condição. E aí, onde eu busco essa inspiração? Onde nós devemos? Jesus. Então, chegaram para Jesus com uma prostituta. E disseram, pega em flagrante adultério sexual, tal, tudo mais. E Jesus ficou escrevendo no chão. Jesus não falou assim, é mesmo? Ah, e agora? Né? Ele não ficou desesperado, nem. Não, então assim, o mestre, a melhor pessoa para a gente aprender a ouvir pecado e lidar com o pecado é Jesus, porque ele lidou com isso o tempo todo, com pessoas assim. Então veja como ele agiu. Nossa, olha como Jesus agiu com essa mulher que disseram que é pecadora, e com esse homem aqui que era leproso, e com esse que era assim e tal. E aí a gente vai ficando mais parecido com Jesus, e aí a gente vai aprendendo a lidar com o pecador. Você concorda comigo que se uma pessoa cristã, ou não cristã, mas vamos colocar assim, da família cristã, se ela escolheu você para confessar um pecado que está atordoando a vida dela, isso não seria, por um lado, um motivo de você, pelo menos, falar com Deus assim, puxa Deus, o que eu tenho, né? O que essa pessoa viu em mim para sentir que eu posso ajudá-la? Segunda coisa, essa pessoa teve muita coragem. Muita coragem. Então, a primeira coisa que eu penso, quando alguém vem me confessar, em acampamentos com jovens e tal, né, sem nenhum confete, viu, irmãos? Sem nenhuma demagogia, mas, assim, eu acho que eu tenho um pouco de mel aí, porque muitas pessoas me procuram, ligam e tal, eu tenho muitas pessoas em aconselhamentos, né, conversando e tal. Você é doce mesmo. Mas essas pessoas... Não é tanto assim, não. Então, mas quando essas pessoas me procuram, a primeira coisa que eu penso é que coragem ela poder abrir esse assunto da vida dela. Não é fácil, não. Segunda coisa, né? No que eu posso ser útil? E a primeira coisa que eu faço é ouvir e depois orar. Eu não tenho as respostas, muitas vezes. Eu preciso de tempo. Às vezes eu passo horas conversando com uma pessoa e só ouvindo ela. E depois eu peço para ela, tudo bem se a gente orar? Eu quero pensar e tal. E amanhã ou depois de amanhã a gente conversa de novo. Então eu não vou dando conselho, me precipitando, em muitos casos, né?
e aí eu penso, eu oro, tal, tudo. Aí depois nós vamos conversar. Então, existe uma maneira de você proceder. E essa maneira, a melhor dica é você observar Jesus fazendo isso. Observar as conversas de Paulo e de outros autores bíblicos fazendo isso. E depois você lê livros de bons conselheiros, pessoas que já têm muito tempo aí na estrada, entendeu? Ó, tudo isso que nós estamos falando, olha onde isso nos levou. Tudo isso porque o que Jesus espera é arrependimento. Mas arrependimento é um processo. Existe muita dor, muito sofrimento às vezes, para reconhecer que eu sou pecador em que área, onde eu peco. Entende isso? Alguém quer complementar, falar mais? Desculpa, eu me empolguei aqui. Alex. Oi, quem? A Cristina, depois o Cláudio. Tá. Uma coisa que... Do que você está falando agora sobre Jesus, né? E a gente confessar pecado uns aos outros, às vezes é difícil a gente confessar a Jesus, né? Exato, pois é. Mas quando a gente... às vezes é muito difícil. Você ajoelhada, você com a cara no chão, mas é difícil. É difícil. Mas uma coisa que eu estou aprendendo ao longo da minha vida e ao longo da intimidade que a gente vai criando com Jesus. Hoje à tarde eu estava lendo aquela primeira multiplicação dos pães em Marcos 6, quando eles estavam lá e os discípulos, manda esse povo embora, né, que está todo mundo com fome. Mas Jesus, ele olhou para aquela multidão e teve compaixão. Né? Assim, isso me tocou tanto. Eu já li tantas passagens. Então, ele teve compaixão naquele momento. Né? Imagina quando a gente confessa um pecado que a gente está arrependido. Pois é. Olha a compaixão que ele tem, o amor que ele nos recebe, porque o que a gente tem quando a gente pecou é o medo. É o medo da repressão, é o medo do que vem. Mas quando a gente entra em intimidade com Jesus e conhece esse Jesus que teve compaixão aqui, ele é o mesmo comigo, ele é o mesmo com você, né? Hoje, assim, eu fiquei tão emocionada, eu li várias vezes assim. Então, Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão daquela multidão. Exato. Sabe? Tanta gente. Imagina a gente quando se ajoelha, quando diz, Senhor, me perdoa. E como o Senhor conhece o nosso coração, eu acho que ele nos pega no colo, ele nos nina, ele não sei. Mas isso é só com uma intimidade com esse Jesus que tem compaixão daquela multidão, que também tem compaixão da gente. Né? Exato. Muito obrigado. Que percepção. Né? Você me fez lembrar, antes do Cláudio falar, do texto de Hebreus, em que o autor de Hebreus ele diz: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, né? Antes foi ele tentado em tudo em nossa semelhança. Então, o convite que Jesus faz, vinde a mim, todos que estáis cansados, é exatamente o que você está... essa era a percepção de Jesus. Então, se Jesus vê um pecador dessa forma, quando ele se decide se arrepender, como nós deveríamos ver a nós mesmos e aos nossos irmãos arrependidos? Agora, o limite é não se arrepender, né? Porque não se arrependendo, será percebido que não foi dado fruto e pode ser cortado. Então, o amor, ele tem esse equilíbrio, né? O amor não é só, oi, tudo bem, passa a mão e beleza, eu te apoio, estou aqui e tal. O amor, ele também é exigente. Ele não coadula com certas coisas. Quer que eu ligue aqui para esquentar? E ele chega até um certo ponto. Cláudio, pode falar. Não estamos te ouvindo, Cláudio. O seu som está ligado, mas eu não estou te ouvindo. A caixa aqui. Agora okay? Sim. Agora sim. Eu tirei a caixa que estava atrapalhando. Em Romanos, capítulo 15, é uma assim, das passagens que me deixa muito... Assim, eu fico maravilhado toda vez que eu leio Romanos 15, porque
se você olhar, talvez seja o central da carta de Romanos, porque Paulo, ele diz o seguinte, olha, nós que somos fortes, não devemos agradar a nós mesmos, né? Devemos suportar as fraquezas do mais fraco. E o ponto aqui é de edificar ele, é de levantar ele, é de ajudá-lo, não condená-lo. Certo? Romanos 15 é isso. Estou vendo. A questão do confessar, uma coisa que eu vejo, precisa ter confiança. Né? Claro. Com certeza, você falou que pessoas te procuram, irmãos te procuram, né? Porque confia em você. Certo? Tem uma admiração e sabe que se vai estar confessando, na verdade, contando algumas coisas, um segredo, ela sabe que você está lá para ajudar. Isso é essencial. Né? É essencial. E eu acredito assim, o confessar, ele precisa muito de confiar. Né? Porque é algo que é seu. Então, você não se abre para todo mundo. Certo? E dentro da igreja, você também não vai se abrir para todos. Certo? E eu acredito que Deus, né, ele tem colocado pessoas na frente de um trabalho, e essas pessoas, a finalidade delas é realmente ajudar a igreja, ajudar a irmandade. Né? Que é uma das coisas que, muitas vezes, eu sinto falta quando eu vejo homens que, né, teoricamente, são presbíteros aí e tudo, mas eu não vejo essa confiança que você possa realmente compartilhar aquilo que você sente. Né? Porque, na verdade... Aí você vê como a coisa vai ficando mais profunda ainda, né? Mais profunda, com certeza. Né? Eu digo uma coisa, já para terminar aqui o assunto. Há muito tempo, né, que eu estou aí na caminhada em Cristo, e tem irmãos que realmente eu tenho, né, assim, uma admiração, onde eu posso e tenho essa confiança de poder confessar realmente os meus pecados, e eles também confessam deles. Mas é porque eu tenho essa confiança, né? E acredito que Deus ele vai estar nos ajudando como igreja, como irmandade, de ter pessoas assim que possam nos ajudar. Isso. Mas é isso. Muito mais, é claro que nós podemos ter, ok, Paulo, nós podemos ter amigos, irmãos em Cristo. Eu sempre digo que os melhores amigos dos cristãos devem ser outros cristãos, né? Você tem colegas e tal, e tudo, pessoas próximas, mas pessoas que realmente coadulam com a mesma fé devem ser os nossos principais amigos. E nós podemos confessar a estas pessoas também. Mas, num nível um pouco mais exigente, do ponto de vista de Deus, as pessoas que ministram, que servem na condução de áreas espirituais na igreja, estas são qualidades sem a qual elas não deveriam estar lá. Ou seja, são características marcantes na vida dessas pessoas. Não é? É cuidar de pessoas. Qual o motivo de uma liderança espiritual numa igreja? Quer seja evangelista, missionário, pastor, pregador, não é? Uma liderança espiritual, ela é exatamente assim porque ela atrai pessoas, porque ela é confiável, porque ela tem essa característica de cuidar de pessoas, não é? Esse é o patrimônio. Qual é o commodity de Deus? Qual é o patrimônio mais importante de Deus? Não é prédio, não são processos qualquer, são pessoas, indivíduos, né? E, às vezes, o que eu constato é que há várias lideranças que elas não estão focadas em pessoas, né? Não estão ali. E aí as pessoas não se sentem bem também de conversar, de falar, e aí fica uma coisa complicada, porque não são tratadas, não são cuidadas, não são apoiadas, e aí o fruto não prospera, né? Talvez aí esteja um dos grandes desafios, né, para nós como Igreja do Senhor. Paulo. Amém. Vamos lá. Eu quero... Tá dando para ouvir? Tá dando sim, Paulo. Paulo. Para ouvir. Bom, ótimo. Eu quero primeiro agradecer a Deus, né, porque esse bate-papo tem sido uma coisa assim muito boa. Eu tenho certeza que todos aqui vão dar bons frutos, né? Que bom. A gente está falando de um assunto que é de muita importância, viu, irmão? Porque é uma coisa que eu venho, assim, buscado muito esse tipo de vamos colocar assim, de leite. Sei. Dentro da palavra. Sim. Bom, um comentário que eu ia fazer, né, em relação ao arrependimento, Ok. do confessar, né? Até que a Cristina comentou.
é difícil a gente procurar, né? Quando nós erramos, a gente vem aquela angústia, o procurar. Se a gente for ver lá em Gênesis, né, o próprio Adão, né? Quando ele errou, ele percebeu, o próprio Deus foi atrás e ele se escondeu. Exatamente. Já é do homem isso, né? Já é do homem. Mas eu gosto muito, né? Assim como o Cláudio falou que ele gosta muito de Romanos ali, cada um tem um pouco de... Eu gosto de João 3,16, onde diz que Deus tanto amou o mundo, né? Tanto amou que deu seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Um dos maiores mandamentos da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, dentro desse amor, né, que também está esse confessar, é você sentir isso do próximo, do irmão, como você está falando. Né? Uma das coisas que eu estou vendo, né, o comentário dos irmãos aí, você comentou que as pessoas te procuram para conversar, é esse amor que você tem demonstrado para com ela. Né? Que Deus continue te iluminando em função disso aí, que mais irmãos possam estar tendo esse amor e confiança, né? Amém. Mas é interessante. E dentro aqui, voltando aqui para a parábola, o próprio Jesus, aqui o Senhor, o homem responde, né? Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso aí, mas a gente vê o próprio Jesus trabalhando. O contexto aí, aplicando tanto para aquela época quanto para hoje, é que Jesus ainda não voltou. Né? Então, enquanto ele não voltou, a gente ainda pode clamar ao Senhor, a gente ainda tem jeito. Então, se você está aqui hoje respirando, está nessa live aqui agora, se Jesus não voltou... Mais uma oportunidade, né? Ainda está aí, entendeu? A ideia ali é que Jesus é esse intercessor que dá as características de cuidar da gente, mas, ao mesmo tempo, isso vai depender da planta, que somos nós aí nesse caso. Né? Isso vai depender ainda depende de nós, né? Ainda depende. Mas ainda temos tempo. Sempre estamos Glória com esse tempo enquanto Jesus não voltar ou a gente não partir. Né? Esses dois viés aí. Agora, entenda que as mulheres que são mães aqui, os pais também vão entender isso, mas principalmente as mães, né? Mas eu tenho 3 filhos, né? Eu lembro bem que, e eu acho que todos que são pais aqui sabem disso, a gente parece que tem um sexto sentido, né? Então, quando o filho é bebê, ele não sabe falar, mas a gente começa a se especializar em choro. Então, a gente percebe se o choro é de dor, se o choro é de fome, se é manha e tal. A gente mata a coisa no ar, assim, entendeu? Então, por quê? Porque a gente tem um vínculo de amor, de convivência e de atenção, de cuidado muito grande. E aí a gente, pela convivência, por amor, por atenção, por esses fatores, a gente termina percebendo nuances muito mínimos de comportamento que entrega a pessoa quando ela está mentindo, quando ela está bem ou não, quando tem alguma coisa para falar. É muito comum entre casal e entre pais com filhos esse tipo de observação. Mudou o comportamento, você já saca na hora. Uma pessoa de fora não vai perceber. Não vai. Então, o conceito de cristianismo que Deus escolheu é que nós somos uma família. Nós somos irmãos. Perfeito? Então, partindo desse ponto de vista, nas nossas congregações ou nos nossos meios de convívio na congregação, porque tem congregações que são muito grandes, mas, sobretudo, os guias da igreja, deveríamos ser tão envolvidos, né, com os nossos irmãos, que até mesmo antes deles se manifestarem com alguns problemas, ou tomar coragem para nos falar, nós fazermos meio que como Deus fez aí, como Paulo citou. Quantas vezes eu já não cheguei para um irmão ou para uma irmã e falei assim, você está bem? Não sei, eu percebi que você não estava muito bem. E a pessoa começou a chorar. Ou a pessoa falou, não estou bem. E aí ela começa a marcar um horário para conversar. Quantas vezes isso não... Porque a gente percebe, às vezes, a gente conhece um irmão com o tempo de convivência e tal, só que muitas vezes a gente deixa passar, a gente percebe alguma coisa ou outra, deixa passar. Às vezes você não precisa ver o irmão, não ver, que é diferente.
o irmão começa a se afastar, ele não vem, ou a irmã, né? Você tem aquela irmã amiga, tal, daqui a pouco ela não vem num culto, não vem no outro, não vem numa reunião e tal, sinal vermelho, alguma coisa. Então, o que você faz? Dá uma ligada, não para cobrar. Ligar para uma pessoa para cobrar por que ela não veio no culto, isso não funciona. Você tem que ligar para uma pessoa com genuíno interesse nela, né? Aconteceu algo que eu posso te ajudar, sentir sua falta. Não é porque eu não fui no culto, não é esse o ponto. É ela que é importante. Então, são conceitos que, se nós todos praticássemos de uma maneira mais eficaz, eu creio que esse ambiente se tornaria cada vez mais atraente, porque isso não tem no mundo, entendeu? As pessoas não se envolvem no mundo. E a beleza da igreja está exatamente em sermos família. Jesus disse o seguinte, ó, melhor meio de evangelização do universo, do mundo, infalível, melhor. Foi Jesus quem disse em João 13, ele disse, se tiverdes amor como eu vos ameis uns pelos outros, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Essa é a nossa marca, entendeu? É por aí. Mas o amor tem equilíbrio, também tem a parte exigente, a disciplina também. Cristina, você estava com a mãozinha levantada? Não? Então tá. Aí, Alex? Oi. Quem? Boa noite, meu irmão. Queria fazer um comentário rápido. Claro. Carlos Bonfim, de Salvador. Estamos chegando ao bom fim mesmo, viu, Carlos? Graças a Deus, graças a Deus. Fale, meu querido. Eu me lembro que uma das expressões, né, que foi dita por pessoas ao ver o ministério de Jesus, né, a forma como ele interagia com as pessoas, foi dito referente a o seguinte, ele é amigo de publicano e pecadores. Isso. Agora, qual era o objetivo de Jesus estar com pessoas desse tipo, né, que era considerada vamos dizer assim, a classe de pessoas que eram praticamente discriminadas, né, que ninguém se aproximava, né? Entendi. Então, Jesus tinha um objetivo com que não que Jesus estivesse ali de uma certa forma fazendo uma propaganda, né, assim, sendo conivente com a vida daquelas pessoas, não, Jesus queria mostrar o inverso, interagindo com elas e oferecendo uma oportunidade de fazer a diferença, né? Isso. Por que ele está sendo amigo de publicano e pecador? Porque não fica aqui com a gente, né? Com a nata da sociedade, entende? Então, às vezes, a gente precisa mudar um pouco a nossa maneira de ver, né? Ou perceber, né, se está existindo algo na vida de uma pessoa, um parente, né, um irmão, um vizinho, e tentar ver se a gente leva essa pessoa a refletir sobre o que Jesus pode, né, interagir naquela situação com ele. É uma oportunidade de até evangelizar essa pessoa, até ajudar o irmão, no caso de uma situação como essa, né? Isso. Então, eu acho muito interessante esse aspecto aí. Muito bom o exemplo que você deu. Muito bom exemplo. Parabéns. Como é que você vai construir? O que você precisa para construir uma casa própria? Ter o terreno, né? Você precisa comprar o terreno primeiro para depois fazer a sua casa nele, construir. Então, Jesus tem um objetivo maior. Qual que é? Salvação. Mas até chegar à salvação, Jesus alimentou pessoas, ouviu o problema de pessoas, os pecados de pessoas, orientou. Então, é como, se eu não me engano, Paulo vai dizer isso, não lembro agora especificamente onde ele disse, mas ele disse que não adianta você dizer para o seu irmão vá em paz e tudo mais, se ele está com fome, né? Então, há necessidades humanas que estão totalmente relacionadas à questão do bem-estar espiritual e que vem antes, né? Então, nós precisamos ser sensíveis a isso na igreja e as pessoas, mas basicamente é ser família, a família de Deus. Se a gente for família e aplicar o que a palavra coloca, tá tranquilo, não esquenta não precisa ter muito não, isso vai ser o suficiente, né?
Se alguém tiver com o coração ardendo, quiser falar algo mais, temos mais uns 5 minutinhos e aí nós vamos terminando. Mas eu espero que tenha esse bate-papo tenha aberto um pouco, né, essa visão de que como uma passagem que aparentemente é simples, né, porque ela está tratando de um assunto, mas esse assunto, para ele poder ser preenchido, é preciso de outros elementos, como a gente falou aqui sobre a confissão. Tem o perdão, nós nem falamos sobre o perdão. Tem outros elementos que estão envolvidos aí nessa questão do arrependimento, mas que é necessário, de qualquer forma, de cara, para alguém ser salvo, ela tem que reconhecer que é pecadora e se arrepender. E esse processo de arrependimento, ele vai continuar seguindo a gente a vida inteira. Às vezes de dar o perdão e de ser perdoado. E isso é um processo, às vezes doloroso e demorado, né? E precisa muitas vezes de auxílio, né? Precisa muitas vezes de pessoas na igreja maduras para poder orientar esses irmãos e irmãs que estão nesse processo aí de perdoar. E que não significa que também a pessoa não se torna responsável das consequências do que levou ela a se arrepender, né? O pecado, né? Então, lidar com as consequências também é muito complicado. Precisa de muita ajuda, de apoio, às vezes. E muitas pessoas, elas ficam machucadas ou ficam marcadas, né? Estigmatizadas, né? Estigma é o nome das marcas de Jesus na cruz, né? Então, pela vida toda, não é? De forma, às vezes, muito injustas. Tem irmãos que são muito cruéis na igreja. Infelizmente, eu preciso dizer isso para vocês porque é verdade. Tem irmãos que eles falam, eu lembro há 30 anos atrás o que você fez, não é? Eu lembro. São irmãos territorialistas, né? E que não exerceram a prática do perdão. É lógico que quando Deus perdoa, ele esquece, porque Deus tem o dom da amnésia. Olha que maravilha, né? Se a gente tivesse também, seria uma benção. A gente não tem o dom da amnésia. A gente para nós, perdão significa não levar mais em conta aquela ofensa, mas eu não me esqueço dela. E eu tenho que lidar com isso. Como é que eu lido com o não esquecer daquilo? Então, eu conheço vários irmãos e irmãs que ficaram estigmatizados por certos procedimentos e a culpa fica sempre pairando, sabe, ali por cima e tal, e de uma forma injusta, de uma forma que não pode ser assim. A igreja é um ambiente de amor, só não vai para frente quem não quer mesmo, né? Mas a pessoa que está ali, que quer e tudo, nós temos que aprender muito sobre isso, aprender com o mestre, com Jesus, né? Jesus falou dos teus pecados, eu não me lembro mais. Quem sou eu para ficar lembrando, né? Pois é. Então, é que nós temos que ter essa primeira atitude. O problema é que tem muitas pessoas que se arrependem genuinamente e a gente não consegue lidar com essas coisas. Agora, o outro lado é que também existem pessoas que ficam pisando na bola de tal forma que Jesus chega ao ponto de, em Mateus 18, dizer, olha, se ele não se arrepender, diz-o à igreja e considera fora do corpo depois, né? Desliga. Tem esse ponto também. Mas o problema é que, no geral, a gente não sabe lidar com esses erros que nós somos passíveis e que cometemos, e por conta disso, quando um erro desse acontece, a gente perde a pessoa, que é a coisa mais importante para Deus, em vez de ajudar a pessoa. A figueira, ela não foi cortada, mesmo o Senhor tendo dado a ordem, porque alguém interviu. Alguém disse, vamos fazer, vamos ver se dá, não é? Então, muitas vezes o que acontece é o oposto. A paulada, ela é dada e a ferida nunca fecha, entendeu? Então, precisamos tomar muita cautela nos nossos relacionamentos e como nós nos tratamos. E sem contar que, às vezes, muitas das consequências, inclusive, são mal entendidas por todos ali, tanto por quem está envolvido como pelos que estão cuidando. E aí a coisa fica pior, né? O que eu faço nessa situação? Não sei, aí interpreta a Bíblia errado, ensina errado, aí vê a pessoa ali sofrendo uma série de consequências que ela não precisava sofrer, né? É aquele cara que estava
num país e sonhava viver em outro país. Ele comprou a passagem dele de navio e entrou no barco, durava 7 dias a viagem. E aí ele ficou sem comer e sem beber 7 dias. Quando chegou lá no país que ele tinha que chegar, foi lá para o cais do porto, doente, estava com escorbuto, estava ferida e tal, porque ele ficou a viagem inteira debilitado. Aí um marinheiro passando ali, olhou e conheceu ele. Falou, você não é fulano de tal, lá de tal país? Sou. Não, o que você está fazendo aqui assim e tal? Ele contou a história dele, né? Ele falou, eu comprei a passagem e tal, eu não tinha dinheiro para comida, para bebida e vinho e tal. Aí o cara falou para ele assim, escuta, mas você não sabia que quando você comprou a passagem, você já tinha direito à comida e à bebida no barco? Então, muitas vezes, o que acontece é isso, é que a pessoa está pagando e está sofrendo consequências de coisas porque nem ela sabe e nem as pessoas que estão orientando sabem orientar como deve. E cria mais problema ainda. Eu não quero ser polêmico aqui, mas, por exemplo, tem certas situações, por exemplo, no âmbito conjugal, em que um casal chega para a igreja, ou um dos casais se torna cristão, um dos cônjuges, seja como for, e aí eles têm um relacionamento lá, ou começam, por algum motivo, um relacionamento de crise tão terrível, que o que está em jogo agora é a vida da pessoa. Eu tenho 2 pessoas que estão passando por um problema assim, em que um dos cônjuges, né, bate, machuca, né, a pessoa está correndo risco de vida. E aí, alguns irmãos vão dizer assim, não, mantém, fica junto, porque o Senhor vai cuidar, porque isso e por aquilo outro. Não, isso virou já crime, caso de polícia, entendeu? Não é mais uma questão, é uma questão de preservação da vida, é uma questão de saúde, de justiça, de um monte de coisas envolvidas. Então, perder, às vezes, é ganhar. E muitos irmãos, às vezes, obrigam certas pessoas na igreja, com vários tipos de relacionamentos, a ficar numa rotina de um ciclo de sofrimento que ele não necessariamente precisaria estar, e correndo risco de vida, inclusive. Aí acontece uma desgraça, um mata o outro lá, e aí o que vai acontecer? Como é que vai ser? Quem vai responder por aquilo? Então, é preciso ter muito cuidado, muita cautela, porque esse lance de aconselhamento, essa questão de confissão e tudo mais, ela pode chegar a uma esfera muito, muito grave, de muitas consequências. Então, precisa ter pessoas aí boas, sábias para orientar. E a gente precisa ter na liderança da igreja homens e mulheres assim. Tá? Ok. Alex, foi a primeira vez que eu entrei, eu não sei como é que se dá esse encontro, se é semanal, como é que é. Beleza, é assim. Mas, Quer concluir a pergunta? Eu não sei como é que se dá, mas eu também não sei como é que você escolhe o tema. Mas um tema que você falou aí, que é muito, muito importante, que eu vejo a igreja, é o perdão. Sabe, que eu vejo, às vezes, a igreja está tão delicada, sofrendo tantas coisas pequenas por causa da falta de perdão, sabe? Eu acho que é um tema que a gente pode explorar, e se você puder, para a gente aprender mais de Jesus, né? Porque se a gente conhece Jesus e ele é o nosso mestre, nós somos imitadores dele, que a gente imite isso, procure imitar isso na igreja verdadeiramente, genuinamente, né? Não é fácil, mas é possível, porque, como você falou, ficam remoendo coisas, e eu acho assim, o perdão, eu não esqueço, mas não me dói mais, porque curou. Eu tenho cicatrizes no meu rosto, que eu vejo que aconteceu alguma coisa aqui. Eu posso passar a mão 1000 vezes, ela não dói mais, mas eu me lembro o que aconteceu. Então, assim, eu vejo na igreja muitas coisas, sabe, que a igreja não cresce muitas vezes por falta de perdão. E são coisas pequenas, não são coisas tão grandes. O crescimento genuíno da igreja se dá nesse ambiente, de que nós somos uma família, e a igreja é uma comunidade que um ajuda o outro. A igreja não é um organismo para cultuar a Deus todo domingo.
isso faz parte, mas nós temos 7 dias na semana, inclusive o domingo, depois do culto ou antes do culto, para a gente viver a nossa vida cristã. Então, o que acontece é que nós sobrecarregamos o culto e temos expectativas no culto para nos representar espiritualmente que Deus não idealizou para o culto. Entendeu? Os relacionamentos é o que acontecem durante toda a semana, durante a maior parte do tempo. Então, então, vamos lá, eu tenho mais um minutinho só, eu vou concluir e aí a gente encerra, tá? Às segundas-feiras, Cristina, nós temos às 20 horas e às quartas-feiras às 20 horas. Às segundas-feiras, nós estamos tratando agora sobre adoração, o coração da intimidade com Deus. Estamos falando sobre os conceitos sobre adoração, os atos de adoração. É um bate-papo nesse mesmo nível que a gente faz aqui. E nas quartas-feiras, nós estamos terminando as parábolas de Jesus. Então, essa dinâmica de ver o que Jesus queria ensinar em cada parábola que ele falou. E aí nós estamos terminando, tem mais uma só agora, e a gente conclui. E um dos temas que eu gostaria de propor, que eu tenho pensado, está dentro do que você está falando, porque não é especificamente perdão, mas é nós estudarmos. Primeiro, a ideia seria a gente fazer uma tempestade com todo mundo, né? Uma tempestade de ideias aqui, mas dentro da seguinte questão, né? O que é necessário para que nós tenhamos uma vida saudável, compatível, do ponto de vista espiritual, do que Deus espera para nós. Perdoar passa por isso? Né? Passa, né? Há vários elementos aí, confissão, então, existem, no Novo Testamento, existe um grupo de coisas que são comuns a todos nós cristãos, seres humanos cristãos, e por que não dizer até não cristãos, né? Mas que são marcas ou são conceitos, propriedades que pessoas saudáveis espiritualmente precisam e demonstram quando têm. Okay? Isso passa pelo comportamento, pela fala, isso passa pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos, isso passa sobre as coisas que são espontâneas e aquelas que nós precisamos exercitar em nós. Então, é bem legal, está tudo no âmbito dos relacionamentos e do comportamento individual que vai para o coletivo. Então, se você puder me mandar o link, porque claro. Eu peguei hoje, alguém mandou aqui num grupo e eu peguei, mas tudo bem. Eu gostaria de ter o link mandado na segunda e na quarta. Nós temos um grupo de WhatsApp chamado Bate-Papo Bíblico. Neste grupo de WhatsApp, é só eu que posto, e eu só posto o material e os links. Não é aquele grupo que todo mundo fica postando e vai... Não, ele é bem enxuto mesmo, então só vai o que ali. Quando eu termino essa live, no dia seguinte, geralmente eu posto o link da live. Você pode ter a gravação. E eu posto também os slides que você pode ter. E no grupo, no canal do YouTube da Igreja em Florianópolis, está armazenado todas as lives dos bate-papos bíblicos. Então, a pessoa pode entrar lá, se inscreve e ela tem acesso às playlists. E aí tem playlist de filmes para assistir, tem playlist de música, de clipes de música legal, tem playlist das lives, de pregações, de cursos. Estou criando uma para mulheres, só para mulheres, outro para depressão e outros problemas que a gente tem. Então, tem vários, estou compilando vários materiais para que as pessoas tenham acesso. Então, são coisas bem úteis, né? Oi? Como que eu faço para fazer parte desse grupo? Eu só preciso aí do teu telefone, né? Se você quiser anotar o meu, você anota o meu aí, então. Tem como anotar? Tem, pode falar. Tá, é 48. Sim. Não, 48 não, desculpa, esse que eu uso é outro. É o 11. Sim. 19. Desculpa. 19. 99744. 99744. 3490. 3490? 90. Esse é o meu WhatsApp. Você me manda uma mensagenzinha, eu te incluo no grupo, te mando o material que já tem, te mando
os links e assim por diante, tá bom? Obrigada, Alex. Obrigada. Ok. Então, eu queria agradecer a todos que ficaram e tem sido sempre uma bênção. Vocês têm sido todos, cada um de nós temos trocado. Olha, você não imagina como é importante a gente fazer essa troca, sabe? De estar junto, de ver. Isso me motiva muito, me anima muito, me ajuda também de trocar, de ouvir. É um ajudando o outro. Então, vamos junto nessa. Com certeza, muito edificante. Amém. Então, um beijo no coração, que Deus abençoe. Cristina, um abraço para todos, irmãos. Um abraço para Simone. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Dá um abraço aí na família. Eu dou. Valeu, Carlos. Que Deus te abençoe. Tchau para vocês.